Chega mais, nação! Uma ótima quarta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha, hoje tem Mengão, hein? Flamengo entra em campo hoje, partida pela Copa Libertadores da América. O Flamengo enfrenta o Estudiantes de La Plata. Se lembra do Estudiantes no ano passado, né? O Flamengo passou nos pênaltis com San Rossi, salvando o Mengão nos pênaltis. E a gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a preparação do Mengão, tem desfalque no Flamengo. A gente vai ver provável escalação, palpites para a partida de hoje e muito mais. Mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Olha, e vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de palpites e análise esportiva para você fazer a sua fezinha. Inclusive, a nossa atividade tá demais. No fim de semana acertamos todos os palpites. E tem partidas hoje importantes para você poder palpitar. Vai lá no primeiro link do comentário fixado, você entrando de forma gratuita, você já estará concorrendo ao manto do Mengão, que no começo do mês de maio, agora estaremos realizando o sorteio. Nesse mês de abril já realizamos o primeiro sorteio, agora no mês de maio, primeira semana, vamos realizar, tá bom? Créditos canal ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande. Vamos lá para as informações do Flamengo. O Flamengo está na Argentina para encarar o Estudiantes nesta quarta-feira. A delegação do Flamengo já está na Argentina, aonde enfrenta a equipe do Estudiantes nesta quarta-feira, a terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A situação do Flamengo no grupo A é bem confortável. Nos dois primeiros jogos, 2 vitórias. Caso vença os argentinos nesta quarta, a equipe brasileira praticamente encaminha a sua classificação para a próxima fase da competição continental. Para esse confronto, o técnico Leonardo Jardim, que vive um grande momento à frente do clube com 7 vitórias consecutivas, deve contar com os retornos de Nico de la Cruz, preservado do jogo diante do Atlético Mineiro por conta da grama sintética, e de Jorge Carrascal, que está suspenso apenas de competições nacionais. Por outro lado, Eric Pulgar e Lucas Paquetá seguem fora lesionados. Outra baixa é do zagueiro Léo Pereira. Ele sofreu um corte profundo na canela durante o jogo contra o Galo e precisou levar pontos na região. Em processo de cicatrização, o zagueiro não pôde ser relacionado para a viagem a Buenos Aires. Vale destacar que este será o reencontro entre Flamengo e Estudiantes. As duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da temporada passada e o Flamengo levou a melhor. Venceu no Maracanã, foi derrotado na Argentina, mas passou nas penalidades com o brilho do goleiro Rossi. Desta vez, as penalidades não são uma realidade, mas a expectativa é de um bom resultado, mesmo atuando longe do Rio de Janeiro. E estamos já pensando em Libertadores da América, esse meio de semana de Libertadores, de Sul-Americana. E o Flamengo estará em campo jogando na Argentina contra o Estudiantes de La Plata. Esse é o tema do nosso vídeo a partir de agora. O negócio é o seguinte, Flamengo tem uma ausência importantíssima para o jogo contra o Estudiantes de La Plata. Foi divulgada a relação de jogadores. O Flamengo normalmente fica ali no meio do caminho, né, num resort ali bem pertinho, né, num lugar bem tranquilo. Flamengo vai para lá e encara o Estudiantes de La Plata sem Léo Pereira. Está fora relação de jogadores da viagem divulgada. E Léo Pereira não aparece. E isso é algo que chama muita atenção, porque é o seguinte, ele é um cara que dificilmente fica fora, né, gente? O Léo Pereira, ele é o homem de aço, ele não cansa, ele tá jogando tudo, tá jogando muito, é um cara que ganhou moral, inclusive, na seleção brasileira, e tem grande chance de ir para a Copa do Mundo. Só que, no jogo do último domingo, lá em Belo Horizonte contra o Atlético, ele levou uma pancada na perna esquerda, inclusive sentiu ali durante o jogo no segundo tempo, ameaçou até sair e tal, e ele teve um corte muito profundo na região. Então o departamento médico do Flamengo achou perigoso levar o jogador para uma partida de Libertadores da América ainda sem estar com a cicatrização adequada e o local recuperado. Então Léo Pereira fora do jogo. Também continuam fora Eric Pulgar, se recuperando da lesão no ombro,
E o Paquetá com um edema, né, na perna, na região do joelho, também continua de fora. Esses dois aí devem estar à disposição na semana que vem. E o Léo Pereira estará apto com toda certeza para jogar contra o Vasco da Gama no próximo domingo. Mas aí fica a dúvida da galera, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Quem vai jogar no lugar do Léo Pereira? Essa é a vantagem de ter o melhor elenco da América. Não tem o Léo Pereira? Tem o Danilo. Gol do Danilo. Lembra dele? Subindo e fazendo o gol do Tetra. O histórico Danilo. Pode ser uma opção. Formar uma dupla de zaga, Danilo e Léo Ortiz. E tem o Vitão, que é um cara da posição, é um cara que joga ali por aquele lado esquerdo, é um zagueiro jovem, é um zagueiro rápido, que não tem atuado tanto com o Leonardo Jardim, mas é uma opção importante. Obviamente que o Léo Pereira faz falta, claro que faz, ele é um titular absoluto da equipe, mas o Flamengo tem peça de reposição para esse jogo, que é sem dúvida o mais difícil do Flamengo nesta fase de grupos da Libertadores da América. Já ficou provado que o Cusco e o Independiente Medellín não têm como oferecer resistência ao Flamengo. E se tem um time no grupo que pode atrapalhar um pouco as pretensões do Flamengo, esse time chama-se Estudiantes de La Plata. Em comparação à equipe do ano passado, que deu muito trabalho, hein? O Flamengo venceu apertado no Maracanã, depois nos pênaltis lá em La Plata, o Rossi nos salvou e nós avançamos, mas aquela base foi mantida, mas perdas importantes. Teve perdas importantes o time do Estudiantes de La Plata. O técnico Eduardo Domingues, que inclusive no domingo passado levou a goleada do Flamengo, o Barba, que é um cara muito conceituado lá, e dois jogadores no meio-campo fundamentais. O Ascacibar, que foi para o Boca Juniors, e o Medina, que está no Botafogo. Então o Estudiantes ele manteve uma base, mas perdeu peças-chave no andamento da equipe. Mas é um bom time. Eles estão conseguindo manter o bom nível de atuação. O Estudiantes lidera, junto com o Boca Juniors, o Grupo A do Campeonato Argentino. Os dois, nesse momento, estão na liderança com 15 pontos. Então não será um jogo fácil. Libertadores da América contra time argentino bom na casa deles. Entretanto, o Flamengo é muito respeitado. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América. O Flamengo é o único brasileiro tetracampeão. E o Flamengo vai com um time cheio de qualidade, com recursos, com peças de reposição, num trabalho do Leonardo Jardim, que está fazendo história, porque ele consegue 7 vitórias seguidas, né, igualando aí uma marca que há 2 anos o Flamengo não conseguia, e com o Tite em jogos do Campeonato Carioca, ou seja, uma competição de um nível mais baixo. O que o Leonardo Jardim está fazendo realmente é histórico. Flamengo vem de 7 vitórias seguidas e ele está utilizando essa estratégia. Ele poupa uma parte do time e coloca no jogo seguinte. É exatamente o que ele fez aí nessas últimas semanas e tem dado muito certo. E o Flamengo vai de novo com essa estratégia. Não terá o Léo Pereira? Provavelmente Danilo será o substituto. Pedro jogou a partida inteira contra o Atlético Mineiro. Então é bem provável que o Bruno Henrique seja o homem de área, seja o atacante mais centralizado. Ele vai mudando a forma de jogar. De La Cruz não participou do jogo em Belo Horizonte. Ele tem boa chance de começar jogando a partida deste meio de semana lá em La Plata, na Argentina, até por ser um jogador que conhece muito bem a Argentina, jogou muito tempo, se consagrou no River Plate, é uruguaio, então ele tem essa pegada de Libertadores da América. O certo, gente, é que o Flamengo vai preparado para um jogo que é o seguinte: se o Flamengo vencer, ele encaminha a classificação. O grupo está assim: Flamengo lidera com 6 pontos, Estudiantes tem 4, Independiente Medellín 1 ponto e o Cusco 0. Se o Flamengo vencer, ele vai para 9 pontos, 100% de aproveitamento. Na volta, no retorno, ele jogará contra o Medellín fora e fará os 2 jogos finais no Maracanã, contra Estudiantes e Cusco. Ou seja, uma vitória deixa o Flamengo muito perto da classificação.
E por ser um jogo fora na Argentina, não podemos descartar que um empate é também um bom resultado pensando em classificação. O Flamengo atingiria 7 pontos, manteria o Estudiantes como segundo colocado com 5. O que não pode acontecer é o Estudiante ganhar o jogo, porque se rolar isso, aí dá uma embolada no grupo, até porque nesta rodada, Independiente Medellín e Cusco, que ainda não pontuaram muito, vão se enfrentar. O Flamengo tem tudo para conseguir um grande resultado na Argentina e voltar de lá com uma vitória. Eu tenho fé no Mengo, eu acho que é possível. E o Léo Pereira vai fazer falta, mas será bem substituído. Beleza, galera? Vamos falar de Flamengo aqui. Vamos lá, galera. Olha só, o volante Lucas Vieira, do Sub-20, um jogador que eu particularmente, quando assisti aos jogos dele pelo Sub-20, eu sou um cara que eu gosto de acompanhar a categoria de base, gostei bastante dele, das atuações dele, porém, o Bruno Pivetti, pelo visto, não concorda comigo, porque ele está fora dos planos do Bruno Pivetti. Ele está treinando separado e será negociado pelo clube na próxima janela de transferência. Segundo o site Flabase, aqui o @Flabase, inclusive um abraço para eles, fazem um grande trabalho na cobertura da categoria de base do Flamengo. O jogador não faz parte dos planos da comissão técnica do Bruno Pivetti, com isso vem treinando separado. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. É um contrato muito longo. Diferentemente do Rian Roberto, por exemplo, que treina no mesmo horário dos demais jogadores, mas não vai ser relacionado para as partidas enquanto não resolver a questão contratual. O Rian Roberto tem contrato até março de 2027, ou seja, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça em março de 2027. No caso do Lucas Vieira, o contrato dele é até o fim do ano que vem, é muito tempo, e mesmo assim ele foi colocado para treinar separado dos demais jogadores. Me chama a atenção, mas enfim, tá aí a informação para vocês. Agora, clubes da Libra chegam a acordo e Flamengo receberá. Teve gente duvidando do BAP. Vene, mas você tá puxando o saco do BAP. Não, eu tô sendo sincero, honesto e justo, tá? Acima de tudo. Por quê? A antiga gestão ia assinar o contrato que não era tão vantajoso assim para o Flamengo. O BAP assumiu, brigou por algo melhor e conseguiu, porque o Flamengo receberá 150 milhões de reais a mais de direito de transmissão de TV do Brasileirão até 2029. O pagamento será feito em 4 parcelas iguais de 37 milhões e meio de reais. O valor será corrigido pelo IPCA a partir de 2027 e será deduzido do montante a ser distribuído aos demais clubes na parcela de audiência, de acordo com a fórmula 40-30-30. E como é que funciona essa fórmula? Eu vou explicar para vocês. O dinheiro da Globo na Série A se divide em 40% iguais para todos os clubes, 30% de acordo com a posição na tabela, 30% de acordo com a audiência nos jogos. E as minutas contratuais dos clubes, com os advogados da Libra, já foram trocados e o acordo vai ser anunciado ainda nesta semana. Então, parabéns à gestão do BAP por conseguir mais 150 milhões de reais aos cofres do Flamengo nessa questão de direito de transmissão, nessa receita que é importante, que nem é mais a principal receita do Flamengo há muito tempo. Há quem diga que o sucesso do Flamengo se deve por conta da cota de direito de transmissão, porque o Flamengo recebe mais. Primeiro, o Flamengo recebe mais porque merece mais. É o clube de maior torcida do Brasil, é o clube que dá mais audiência, é o clube que está tendo uma visibilidade absurda, é o clube que está brigando por tudo, junto com o Palmeiras, obviamente, por isso tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos lá, o meu canal tem, vou arredondar, 500 mil inscritos. Eu vou achar justo um cara que tem 500 inscritos ganhar a mesma coisa que eu na hora de divulgar algo? Claro que não. Assim como o cara que tem 1 milhão de inscritos não vai achar justo que eu, com 500 mil inscritos, ganhe a mesma coisa que ele. É isso. Tudo bem, eu posso dar mais audiência que esse cara, e o cara que tem menos inscritos pode dar mais audiência que eu? Pode. Mas aí você faz algo como fizeram aqui, a ideia do 40-30-30, a fórmula 40-30-30. E o Flamengo tem que ganhar mais, gente. O Flamengo é o clube que dá mais visibilidade para todo mundo. Não só por conta da torcida, que é a maior do Brasil, enfim, uma das maiores do mundo, mas por conta do momento do Flamengo, cara. É isso. Simples assim. Os rivais ficam revoltados, porque não pode ser assim. Como não pode ser assim? Esse é o certo, esse é o correto. Ou vocês acham justo o Flamengo ganhar a mesma coisa que o Santos? Ou ganhar um pouco mais que o Santos? Olha o momento dos... mas o Santos tem uma... E daí? E
daí? Eu peguei o Santos porque me veio a cabeça aqui. O Grêmio, Internacional, não. Botafogo, não. Vasco, não. Fluminense também não. São Paulo, não. Embora São Paulo seja uma instituição enorme. Mas o Flamengo tem que ganhar mais. O Flamengo tem que ganhar mais até mesmo com o Corinthians, que tem a segunda maior torcida do Brasil. Um clube, assim, absurdo também. Eu respeito demais a instituição, mas o momento do Flamengo também é melhor. E é isso, pronto, e acabou. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Olha, vamos aqui analisar agora a provável escalação para a partida de hoje contra o Estudiantes. Flamengo tem mudança na escalação. A gente viu aí no vídeo tanto o João Guilherme falando sobre o Léo Pereira, que está lesionado, não vai para a partida. Vamos lá analisar aqui no site do Globo Esporte, a gente buscando o GE, a gente buscando aqui, tem a provável escalação. Vamos lá. A provável escalação para a partida de hoje: goleiros Rossi, na zaga, vamos lá, Léo Ortiz e Danilo. Danilo deve substituir aí o Léo Pereira. Nas laterais, Ayrton Lucas e Emerson Royal. Então vamos ter mudanças diferentes aí do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim deve mudar, Emerson Royal e Ayrton Lucas. Já no meio de campo, Everton Araújo. Há expectativa de que o De La Cruz possa jogar, porque o De La Cruz treinou. Durante o treino do Flamengo ele foi usado, né, ali no meio de campo. Então pode ser que Jorginho não jogue o De La Cruz. E Arrascaeta. Nas pontas, Carrascal e Lino. E na frente, Bruno Henrique. Vamos ver, hein? Será que essa deve ser a provável escalação do Mengão? O Flamengo joga hoje, então, 9h30 da noite. O Mengão entra em campo e aí essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Agora é o seguinte, nação, vamos lá de palpites. Vamos de palpites para a partida de hoje. Você já tem o seu palpite? Escreve aí nos comentários, deixe o seu palpite registrado. Vamos ver quem vai acertar o palpite de hoje, hein? Eu vou colocar meu palpite aqui. Para mim vai dar Estudiantes 0, Flamengo 1. O Mengão vence por 1-0 lá na Argentina. A gente sabe que é um jogo duro, um jogo difícil, é um jogo complicado esse jogo contra o Estudiantes. É claro que o Estudiantes não é aquele mesmo time do ano passado, ele perdeu muitas peças, perdeu o técnico. Então, eu acho que... Mas como joga na Argentina, é um clima diferente, é um âmbito diferente, eu acho que o Flamengo vence a partida, mas vence assim. Estudiantes 0, Flamengo 1. E para Libertadores, isso é o suficiente. O Flamengo, vencendo essa partida, praticamente estará classificado. Claro, ainda há uma questão de matemática de resultados, mas o Flamengo ficaria isolado, 5 pontos na frente do Estudiantes, que é o segundo colocado na liderança da competição da Copa Libertadores da América no seu grupo, tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas esse é o meu palpite. 1-0 Flamengo. Escreve aí nos comentários, deixa o seu palpite registrado e vamos ver quem vai acertar. Olha, nação, e tem alguns comentários aqui, ó, que vocês colocam sempre no vídeo, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Vamos lá. Palpite pra amanhã, no caso hoje, né? Flamengo 2, Estudiantes 1. Então, o JC2LSC comentou isso aqui no vídeo. Então, vamos lá. Bom dia, nação. Bom dia, meu amigo. Como é bom acordar e assistir um esporte. Meu Mengão React. Tá bom. Marcos Estâncio. Então vamos ver outro aqui. Vamos lá. Rapaz, o Everton Araújo tá voando. Opa, peraí. O Everton Araújo tá voando. Tem que ser titular. O técnico Leonardo Jardim tá dando oportunidade pra ele, né? Tomara que ele continue crescendo. Inclusive, ele tá despertando interesse de times da Europa. Já o Real Madrid, pra você ter uma ideia, tá observando o jogador, cara. É coisa de louco, hein? Pra quem não acreditava no futebol do Everton Araújo, o homem tá chamando a atenção de times da Europa. Vamos lá. É isso daí, nação. Então, escreve aí nos comentários aí o seu palpite. E quem acertar, eu vou colocar no vídeo de amanhã aqui, tá bom? Então é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês. Lembrando a vocês que vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o nosso grupo de palpites e análise esportiva lá no Telegram. Para você entrar,
você clica no primeiro link do comentário fixado e você vai entrar de forma gratuita, tá bom? Inclusive, lá sempre vamos deixar os melhores palpites do dia para você poder fazer a sua fezinha. Cara, e tá demais, a assertividade tá incrível lá no grupo. E também você vai estar concorrendo a um manto do Mengão, o manto que vamos sortear já logo na primeira semana do mês de maio. Para você participar, você tem que estar lá no grupo, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.